Para falar do paraíso, a indigência das palavras humanas é de fazer chorar. Tudo que não é corpo, espaço ou duração é a tal ponto inexprimível que o próprio Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, só expressou através de parábolas e similitudes. É destino do homem não conseguir apartar seu coração do célebre lugar das volúpias, de onde foi ignominiosamente expulso no começo dos tempos. Ele necessita que o paraíso seja um lugar altíssimo ou baixíssimo, e nós somos forçados, no primeiro caso, a dizer que a Santa Virgem dele desceu para chorar em Salete. Melanie contou sobre o paraíso infantil que construiu em 19 de setembro com o Maximin, um pouco antes da aparição. Uma grande pedra que eles cobriram com flores. Foi sobre esse paraíso que a bela senhora veio sentar-se. A rainha do paraíso de Enoque e do bom ladrão, que é esse incompreensível seio de Abraão, aonde foi arrebatado para ouvir os irreveláveis arcanos, o doutor imenso das nações. Essa rainha é atraída pela extrema puerilidade desse paraíso dos pastorinhos. Ela examinou o mundo inteiro, dizia Melanie, e não encontrou nada mais baixo. Foi mesmo obrigada a escolher. O paraíso está a tal ponto, de tantas maneiras, no umbral do milagre da Salete, que é tão impossível não falar dele, quanto dizer alguma coisa de valor. Esse paraíso, sem dúvida, é a bela senhora mesma, mas isto é fácil demais. Tanto quanto proclamar a identidade de Deus com um ou outro de seus atributos. O fundo do paraíso, ou a ideia do paraíso, é a união com Deus já na vida presente, ou seja, a angústia infinita do coração do homem, e a união com Deus na vida futura, ou seja, a beatitude. Seu modo de ser é infinitamente desconhecido e inapreensível, mas podemos contentar o espírito até certo ponto com a hipótese bastante plausível de uma ascensão eterna. Ascensão sem fim, na fé, na esperança, no amor. Contradição inefável. Creremos cada vez mais, sabendo que não compreenderemos jamais. Esperaremos cada vez mais, certos de jamais atingir. Amaremos cada vez mais, o que jamais pode ser possuído. É evidente que me exprimo como um impotente, secundum hominem dico. A união com Deus é certamente realizada pelos santos desde a vida presente e perfeitamente consumada logo após seu nascimento a outra vida, mas isto não lhes basta e não basta para Deus. A união mais íntima não é suficiente. É necessária a identificação, que por sua vez também jamais bastará, de sorte que a beatitude não pode ser concebida ou imaginada senão como uma ascensão sempre mais viva, mais impetuosa, mais fulminante, não para Deus, mas em Deus, na essência mesma do incircunscrito. Furacão teologal sem fim nem trevas, que a Igreja, falando para homens, é forçada a denominar requies eterna. A multidão arrebatada dos santos é comparável a um imenso exército de tempestades, precipitando-se para Deus com uma veemência capaz de descarrilhar as nebulosas, e isto por toda a eternidade.
as representações astronômicas podem aqui ser utilizadas, a inconcebível enormidade das cifras usadas para significar as assustadoras hipérboles da distância ou da velocidade ajudariam pelo menos a entrever a impossibilidade de compreender o que Deus preparou para aqueles que o amam. Poderíamos mesmo dizer, pois se trata do infinito e do eterno, que deve haver uma aceleração contínua de cada torrente, análoga à prodigiosa multiplicação do peso dos corpos que caem. Ideia plausível e bem simples a ser apresentada aos teóricos da imobilidade beatífica. Uma mística paralisada que uma fantasia tão abjeta encoraja, localiza os santos na atitude hierática promulgada pelos institutos, sob a auréola imutável que jamais é alterada por sopro algum, e rodeada pelo ouro e a prata dos utensílios de piedade, que não serão corroídos pela ferrugem e pelos vermes. Pois esta é a ideia que podem fazer do paraíso e da felicidade dos santos os católicos engendrados no último século pelos acéfalos que escaparam à guilhotina. Mas que vãs, lamentavelmente enfermas, são as analogias literárias ou conjecturas metafísicas de um pobre escritor, debruçado sobre o insondável e sem obter nem mesmo a energia de intuição necessária para discernir um instante, com o risco de morrer de pavor, o vertiginoso abismo da ininteligência contemporânea. Requiem aeternam dona eis Domine. Ou seja, dai a essas almas, Senhor, entrar na batalha infinita em que cada uma delas, como uma catarata incessante, perseguir-vos-á eternamente. Uma querida alma piedosa perguntava-me assim: nessa ascensão universal, o que vai ser dos medíocres, dos pobres homens que, não tendo feito nada por Deus neste mundo, serão ainda assim salvos por efeito de uma união inefável da justiça e da glória? O que vai ser daqueles que, tendo amado as coisas da terra, a poesia, a arte, a guerra, a própria volúpia, estarão de repente face a face com o absoluto, não tendo preparado nada para sua passagem, mas ainda assim salvos, com as mãos vazias? Será preciso então, sob pena de inanição eterna, realizar logo e absolutamente tudo o que lhes falta, e a sabedoria o fará. A beleza, transmutada em abutre, carregará sem fim para devorá-los sempre aqueles que a tiverem amado sob qualquer aparência. Certamente será assim, e mais de um poeta ficará espantado de ter sido, apesar de si mesmo, tão amigo de Deus. Mas ele seria, por conta dos mandamentos inobservados, confundido com os medíocres? Essa punição seria enorme e simplesmente pensá-la já é monstruoso. A verdade, infinitamente provável, é que uns e outros ocuparão por si mesmos o lugar que lhes convém, com um discernimento admirável. E então haverá um firmamento de esplendores diferenciados, inimagináveis. Os santos subirão para Deus como um raio multiplicado em si mesmo a cada segundo pelos séculos dos séculos, a caridade aumentando sempre, ao mesmo tempo que seu brilho. Astros indizíveis, seguidos a uma enorme distância por aqueles que terão conhecido somente a face de Jesus Cristo e terão ignorado seu coração.
Quanto aos outros, os pobres cristãos ditos praticantes, observadores da letra fácil, mas não perversos e capazes de certa generosidade, eles seguirão por sua vez, não estando danados, aos milhares, cavalgando os raios, tendo pago antecipadamente seus lugares por um inexprimível preço, alegres ainda assim, infinitamente mais do que o podem dizer os mais raros léxicos da felicidade, e alegres precisamente pela glória incomparável de seus primogênitos, alegres na profundeza e na extensão, alegres como o Senhor, quando acabou de criar o mundo. E todos, como disse, subirão juntos como uma tempestade sem bonança, a tempestade bem-aventurada do interminável fim dos fins, uma assunção de cataratas de amor. E tal será o jardim das volúpias, o indefinível paraíso nomeado nas Escrituras. Recordei o paraíso de Melanie e de Maximin. Este é o meu, como o vejo. Que ele possa, como o deles, fazer descer para mim a Virgem Maria.